Kami no Kodomo. Eu tinha visto esse mangá há muito tempo atrás, no fundo da internet assim, e provavelmente você já deve ter visto esse carinha aqui em algum lugar. Eu, na época, não fui atrás de ver esse mangá em si, eu fui ler recentemente e eu resolvi dar uma pequena resumida dos capítulos dele pra vocês. Esse mangá consiste em 11 capítulos de mais ou menos 24 páginas cada. Provavelmente você vai ler depois de acabar esse vídeo, mas eu recomendo você não ler por causa que vai ter algumas cenas que vai te deixar meio desconfortável e tal. Mas primeiro veja esse vídeo, aí depois se você quiser ver a porra desse mangá aqui você vai. Porque eu basicamente vou resumir tudinho nessa bosta. Enfim, eu vou resumir todos os 11 capítulos e dar umas considerações finais. Capítulo 1, Nascimento. O primeiro capítulo mostra basicamente o nascimento dele. E mostra que o moleque literalmente saiu pelo ânus. E o primeiro capítulo basicamente mostra que ele nasceu sem sentimento e pá. E tem até uma cena meio que a janela refletindo ele, sabe? Que mostra uma cruz. Eu acho que poucas pessoas perceberam esse detalhe, por causa que o estilo de arte desse mangá é bem fudidamente ruim. Mas está esse detalhe. E pra ser bem sincero pra vocês, não tem muito o que falar desse primeiro capítulo, porque basicamente eu sou um macaco, um primata. E o primeiro capítulo pra mim tem um monte de palavra filosófica e eu só fui lendo e fui ignorando essa bosta. Mas o que eu entendi é que nasceu pelo cu e que ele basicamente nasceu sem meio sentimentos. Ele nasceu meio que shed das ideias. O macaco! Macaco! Olha o macaco! Olha o macaco! Capítulo 2, Infância. No mundo onde passa essa história, de acordo com ele, se o filho começasse a andar antes de 1 ano de idade, significa que ele ia abandonar os pais cedo. E pra criança não andar antes de 1 ano de idade, eles colocavam tipo uma bola de arroz bem glutinosa e fazia a criança cair para que ela não andasse. E o nosso protagonista, ele começou a andar com 10 meses. E eles seguiram a tradição, colocaram uma bola de arroz nas costas dele e fizeram ele cair. Só que o nosso protagonista, ele não caiu com a bola de arroz, tiveram que empurrar ele para ele cair. E ele tinha basicamente umas visões muito esquisitas das pessoas. Tipo, um dia ele foi cabeleireiro, que por algum motivo a mãe dele tratava ele como se fosse uma menina, não entendi muito bem. E começou a ver as cadeiras derretendo e pá. Ele até via sua mãe como uma bruxa. E a bruxa disse para ele as seguintes palavras: aqueles são seus irmãos. E ele entendeu isso como: você é o único sobrevivente dentre inúmeras crianças que morreram. Nessa analogia, eu não entendi se a mãe dele fez um aborto antes dele nascer, ou ele quer dizer que ele foi o único espermatozoide a chegar no óvulo. E quando ele era criança, ele brincava meio com as próprios restos fecais dele. E os pais dele, vendo aquilo, eles levaram ele no médico, que recomendou ele brincar com argila. Ele diminuiu essa obsessão dele pelas próprias bostas e fez vários bonequinhos de argila. Mas depois ele quebrou os bonequinhos de argila dele, mostrando que ele era uma pessoa bem perturbadora. E no futuro, depois desse acontecimento, ele meio que desviveu o próprio gato dele. Capítulo 3, Primeiro Amor. No terceiro capítulo nos mostra que os pais dele colocaram ele num ambiente para crianças perturbadas. E ainda bem que eles viram que ele era perturbado, porque, meu Deus. E nesse ambiente ele não interagia com as crianças, ele basicamente via as crianças como um ser inferior a ele. E nesse capítulo a gente vê que ele se esforçava para interagir com outras crianças por causa de uma garota que ele tinha um crushzinho. E essa garota ela é voluntária de lá. Até que um dia ele percebeu que ela sumiu. E ele foi até o bosque lá perto e viu os grisos dela, que estavam numa cabana. E ele acabou vendo dentro dessa cabana ela basicamente sendo estudada e morta. E depois dela ser desvivida, meio que ele fez coisas com o corpo dela que basicamente coisas. Capítulo 4, Presa.
Nesse capítulo nos mostra ele adentrando no ambiente escolar. E nesse ambiente, na visão dele, ele precisa ser mediano em tudo. Mediano nas notas, mediano nas amizades, mediano em tudo, basicamente. Para ele conseguir sobreviver naquele ambiente sem sofrer nada. Porque, de acordo com ele, aquele ambiente é cheio de porcos e macacos. Palavras dele. E essas crianças, nesse ambiente, são muito cruéis. Tem uma garota que basicamente era inferior a eles, que ele basicamente torturam essa garotinha ao ponto de fazer ela comer seus próprios restos. Um dia o nosso protagonista vê ela na sala e se aproxima dela. Eu já não sinto coisas boas vindo disso. E diz o seguinte: você quer que eu desviva eles pra você? Capítulo 5. Primeiro assassinato. Nesse capítulo já tá bem no título que ele comete seu primeiro desvivamento contra as pessoas que estavam fazendo bullying com aquela garota do capítulo anterior. Ele desviveu um total de 3 pessoas e violou cada um. Um dia ele encontra ela no parque e ela manda ele parar com isso, porque ele matou alguém que não estava envolvido naquilo. E ele diz que não, que ele não vai parar. E ela até fala que vai denunciar ele, sabe? Tenta ameaçar ele, falando que ia denunciar ele, pá. Só que ele sabe que ela não faria isso. E na quadra seguinte ela foi de Sayori. Capítulo 6. Meninas. No capítulo agora as coisas começam a ficar um pouco fora da linha. Já é fora da linha antes, mas basicamente agora pra mim já ficou um pouco bizarro demais. Que basicamente nesse capítulo o protagonista tinha um bando de servos. Tem até uma cena nesse capítulo que ele faz tipo uma guerra entre cowboys e índios. E depois ele basicamente ele é Jack com essas crianças, sim, ele é Jack com elas. Tipo, Jack mesmo. Um dia as crianças levam um moleque até ele, o moleque tinha fugido de casa e tava cheio de fome. E ele deu um pão pro bichinho. Eu confesso pra vocês que nesse capítulo eu pensei que ele ia ter algum tipo de piedade, não sei, que passou pela minha cabeça. Mas não é bem assim que acontece. Capítulo 8. O caminho para a liberdade. Ele começou a sua linha de assassinatos. Ele começou primeiro nos moradores de rua e depois foi pra gente aleatório, literalmente no meio da rua. Nesse capítulo, o mangá tenta mostrar tipo uma crítica, falando que as pessoas estão mais ligadas na vida dela do que nos outros, fazendo ele matar alguém no meio da rua e depois disso demora tipo 1 hora até descobrir que o cara tava morto. Porque, de acordo com a visão dele nesse mangá, as pessoas não estão ligando muito para a vida dos outros. E nesse capítulo ele resolve desviver os próprios pais. Com a ajuda das crianças, é claro, porque ele leva muito a sério essa ideia de não haver conexão com ele, para que não fosse pego, que tivesse alguma suspeita nele. E as crianças vão lá e fazem aquilo com os pais dele, a mesma coisa que eles fazem com as vítimas deles, e ele chega em casa e a casa já está em chamas. E por algum motivo ele começa a cair lágrimas dos olhos deles, só que ele vê entre as chamas da casa dele uns rostos assim, que ele basicamente vê com o futuro dele, a multidão que vai seguir ele no futuro. Capítulo 9. A Pedra do Tropeção. Os pais dele deixaram uma herança bem gordinha e ele tá vivendo de boa com essa herança que os pais dele deixaram para ele. Até que um garoto do seu grupo decide deixar o grupo. Por qual motivo? Ele está gostando de uma garota e, incrivelmente, o nosso protagonista aceitou esse garoto deixar o grupo. Mas não como se fosse tão simples deixar o grupo. Até porque, depois de um encontro que ele teve com essa garota, à noite, essa garota, infelizmente, é vítima do cara. E é claro que o garoto que deixou o grupo vai atrás de vingança. Capítulo 10. Judas. E o cara, ele volta em busca da sua vingança. Ele chega todo falso, pedindo desculpas
apunhala o cara. Basicamente foi isso o capítulo, foi bem curtinho, eu sei. Capítulo 11. Julgamento. Vendo que ele apunhalou, as crianças, que eram os servos deles, ficaram meio confusos. Tipo, eles pensaram que o cara era meio que infalível e tal. E eles passaram a seguir o Judas, que foi o cara que apunhalou o nosso protagonista. E ele olha bem nos olhos do protagonista e diz que ele vai virar um lanche de porco. E assim acontece. Ele vira papadinha de porco. E no final do capítulo, se diz o seguinte: a humanidade provavelmente deveria se regozijar que minha vida tenha terminado dessa forma. Mas vocês não deveriam se descuidar, pois sempre renascerei de novo em algum lugar. Esse mangá conta a história do cara que não nasceu com nenhuma empatia pelos outros e basicamente criou uma espécie de religião onde surgiu Judas e Traiano. Quando o cara diz a expressão jogue aos porcos, na mídia judaica o porco se representava tudo quanto era impuro e proibido. E tem uma expressão bíblica muito interessante que diz o seguinte: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não pisem com os pés, e voltando-se o despedacem. O significado dessa frase é uma advertência para não desperdiçar as coisas sagradas ou de valor com aqueles que não as apreciam. Na metáfora, as pérolas simbolizam a sabedoria ou a verdade espiritual, e os porcos representam aqueles que não têm capacidade de reconhecê-las. E vamos falar, esse cara aqui com certeza se encaixa na categoria de porco. E esse protagonista é chamado de o Filho de Deus. Não sei como dizer isso, mas vocês viram aquela cruz no início, né? Basicamente, o autor ele quis passar uma mensagem meio que de Jesus do mal. Tanto é que no primeiro capítulo, ele tenta passar uma imagem de nascimento. No final do capítulo, passa outra mensagem dizendo que sempre vai existir em algum lugar uma pessoa como ele e pode ser qualquer um. Pega ele, ele é Jack, o Jack aí, ó. Pega o Jack, pega, junta. Bora todo mundo batendo no Jack. Jack, você é Jack.